posteriormente a essa mudança de governo que estavam com classes burguesas adentrando o poder, certo? Nesse momento que a gente vai observar, eu gosto de trabalhar a Revolução Francesa em 4 momentos, tá? Que é o momento da Assembleia Nacional, os antecedentes, primeiramente, o momento da Assembleia Nacional, o momento do Consulado, o momento do Diretório Nacional e o último momento, que é lá no início, na realidade, que é o momento da Assembleia Geral, tá? Então, separar elas em 4 momentos facilita. Mas vocês vão observar que a gente coloca vários elementos aqui, por exemplo, quando a queda da monarquia, que está entrelaçada entre esses períodos, beleza? A queda da monarquia, na realidade, vai acontecer na passagem do período da Assembleia Nacional para o período onde os jacobinos têm o poder, podemos dizer assim, onde os jacobinos vão ter a preponderância política, que vai ser durante o período daí do Diretório Nacional. Beleza, gente? Tranquilo? Entendido isso? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gurizada, porque é um período confuso, é uma matéria que, inclusive, para nós não é fácil de dar, tá? Vocês levantem a mãozinha, conversem. O mic está sempre aberto, vocês sabem disso também. Eu mando a mensagenzinha ali. Sempre quando vocês quiserem, podem chamar, beleza? Então, gente, continuando a nossa aula. Os apoiadores, então, da restauração do antigo regime do absolutismo na França vão se aliar com outras monarquias para invadir o território francês e, consequentemente, restabelecer o trono de Luís XVI. Galera, vocês têm que entender uma coisa, e vai estar figurado muito na ideia do que a gente trabalhou, dessas monarquias que existem na Europa, todas estarem dentro de um período com esse processo revolucionário que vai acontecer em toda a Europa, e é uma consequência depois que nós vamos observar a partir do Congresso de Viena. Todas essas monarquias, gente, elas vão se unir contrários a esses ideais revolucionários, certo? Então, sempre quando a gente tem, não vai ser uma única vez, tá, que essas monarquias vão se aliar contra a França, isso vai ficar bastante evidente posteriormente também dentro do período napoleônico, é com o objetivo de frear esses ideários revolucionários burgueses para que isso não avance para os seus estados nacionais, os seus impérios. E aí tu vai pegar todos aqueles impérios que estão na volta ali da França, Império Austro-Húngaro, Império Russo, a própria Inglaterra, que não vai estar dentro dessas ideias monarquistas, mas a Inglaterra, por ser um inimigo histórico da França e também comercial, imperialista, Império Austro-Húngaro, até o Império Otomano, em certo momento, Império da Prússia, todas essas regiões vão se aliar para adentrar e tentar restabelecer a monarquia dentro do território francês. Beleza? Então, a Assembleia Nacional, que é a forma de governo que é predominante dentro desse momento na França, declara guerra à Áustria, tá? A Áustria, porque a herdeira, a senhorita Maria Antonieta, ela era uma Habsburgo, e os Habsburgo é quem sempre mandou na Áustria, certo? Então, por esse momento, a Áustria se indigna, porque são herdeiros do trono francês, também nesse momento por causa da Maria Antonieta, e tentam invadir o território francês naquela aliança entre as monarquias absolutistas que nós estávamos falando anteriormente. Então, as monarquias estrangeiras invadem o território francês e chegam até Paris. E nesse momento é que ocorre a prisão da família real francesa, porque nesse merdeiro todo que está se estourando na França, eles tentam vazar, tentam fugir, na cara dura, eles pegam, se vê, é bizarro, gente, é meio surreal, assim, eles vão dentro de uma carroça, assim, e dentro da fronteira, os caras pegam o rei e a rainha tentando fugir para o território austro-húngaro, certo? E aí eles são presos e considerados traidores da Revolução, tá? Dentro dessa luta, dentro do contexto revolucionário, Paris é sitiada, tá? Ou seja, ela é cercada, a cidade é cercada pelos exércitos dessas monarquias absolutistas, e lideranças revolucionárias começam a se destacar, podemos dizer assim, dentro dessa luta, tá? Dentro dessa luta, pessoas como Danton, o Robespierre, que é uma figura fundamental depois no processo do Diretório Nacional, o Marat, que é o jornalista, talvez principal jornalista, principal referência da imprensa
revolucionária, também vai virar uma das principais figuras dentro desse processo, e é organizada, então, a chamada Comuna Insurrecional de Paris, que é uma comuna que já existia, na realidade, a Comuna de Paris, mas essa comuna vai ser para livrar a França desses invasores estrangeiros, desses monarcas estrangeiros, digamos assim. E é nesse momento, gente, que a Marselhesa, que é aquele hino lindo, é um hino mega sangrento, mas é um hino super conhecido, muito provavelmente vocês devem conhecer, não de batalhão, marcha, tá? A Roberta antes estava me falando qual era a letra, a gente estava discutindo, cantando ao clima de música francesa, mas a Marselhesa, um hino muito conhecido, vocês devem conhecer também bastante, tá? E vão derrotar a aliança anti-francesa ou anti-revolucionária na chamada Batalha de Valmy. A Marselhesa é o hino da Revolução, tá? Mas ela é o hino da França até os dias de hoje, né? Então, é instaurada a partir disso da expulsão dessas monarquias, cantando, bebendo um Sauvignon, exatamente, para Napoleão e os batalhões depois também, tudo juntos. Instaurada a Primeira República Francesa e declarado, então, gente, o fim da monarquia constitucional. A partir desse momento, nós vamos ter a instauração da república na França. Até nesse momento, a gente tinha o rei, que mesmo que tivesse muito pouco poder nesse momento, ainda era instaurado como o rei da França. A partir desse momento, à vista a tentativa de fuga desse rei e da conspiração dele para a invasão dos impérios monárquicos, é rompido esse status de monarquia constitucional. E a partir desse momento, a gente tem o início da República Francesa, ok? Então, qual é o primeiro momento que a gente tem a República na França? É agora, tá? Antes era uma monarquia constitucional, como existia dentro da Inglaterra. Primeira República Francesa, gente. Aqui, na realidade, essa figuração, e é um dos fatores que eu quero que vocês entendam, que talvez seja um dos momentos mais interessantes, mais importantes, para a gente não confundir a nossa cuca no que vem além, tá? A gente tem que entender que dentro, e aí vai do que a Roberta falou na última aula, para a gente tem que entender que as nossas, deixa eu só modificar aqui, fechar meu WhatsApp, que tá batendo, tá dando barulho aqui. Para a gente entender que se lembra aquelas classes sociais que a gente visualizou na última aula, classes sociais que estão vinculadas à burguesia, o que a gente chama de burguesia ou terceiro estado, né, que era uma cacetada de gente, se lembram disso? Isso agora vai se figurar, podemos dizer assim, nas lutas dentro do processo da Revolução. E a gente tem que entender onde organizam-se politicamente cada uma dessas divisões ou cisões dentro da classe burguesa, ou do terceiro estado, podemos dizer, para ficar melhor terceiro estado do que burguesa, porque não era todo mundo que estava envolvido, era burguês nesse processo do terceiro estado, tá? Então, dentro daquele terceiro estado, agora, grande parte dos representantes dessas categorias vão se organizar em grupos políticos. Dentro desses grupos políticos, a gente pode pegar os girondinos, tá? Que dentro da estrutura do parlamento vai se colocar à direita do parlamento, e por isso eles vão ser chamados de Gironda, porque era uma localidade que era parecida com uma montanha, então Gironda, no meu francês, muito avançado, Gironda quer dizer montanha em francês, tá? Então por isso que se chamam girondinos. E eles se comportam como grande parte da alta burguesia, buscando uma solução moderada no processo revolucionário, tá? Com conciliação entre a monarquia e o parlamento, tendo como objetivo a instalação de uma monarquia parlamentar na França, como ocorria anteriormente. E grande parte dos objetivos dos girondinos era a preponderância econômica, manter os aspectos econômicos. O foco sempre foi o livre comércio, por exemplo, os ideais burgueses, da alta burguesia. Isso é a loucura, né? Essa cisão louca. Não, peraí, não é só o direita e esquerda. Peraí que nós temos um outro ali, que é a cereja do bolo, tá? Para tu ver como esses aspectos gera até hoje esses aspectos. E do outro lado, na esquerda do parlamento, a gente tem os chamados jacobinos, tá, gente?
Agora eu não me lembro, sinceramente, para vocês, o porquê que eles são chamados jacobinos. Eu não sei se a Roberta se lembra, mas eu não me lembro agora, sinceramente, tá? Mas eram principalmente formados por aquelas pequenas burguesias que a gente tinha comentado anteriormente, e os sans-culottes, tá? Ou seja, aqueles pequenos trabalhadores, aqueles trabalhadores assalariados urbanos franceses, tá? Buscavam ações mais radicais, uma ruptura geral, digamos assim, com a monarquia, formar uma república na França e alçar medidas que visassem o benefício também nas camadas populares, tá, gente? Então, digamos assim, que a preocupação principal dos jacobinos era, de uma certa maneira, questões relacionadas socialmente, tá? E, no meio dos dois, onde ficava no centro, era o chamado pântano, ou planície, que era a gurizada do centrão, tá? Vejam só como, aí, Jéssica, tu falou, como a direita e a esquerda mudaram tanto, ficaram tanto tempo, o centrão continua também desde essa época, gente, é a galera que negocia, é a galera que está no centro do parlamento, e aqueles que oferecerem melhores condições, eles vão votar a favor ou contra. Certo? Então, gente, como vocês puderam observar, essa ideia republicana, essa ideia de congressos mais progressistas e conservadores, isso está colocado desde a República Francesa. Ele se inaugura, assim, dentro da República Francesa. Obviamente que os jacobinos não eram PT, tá, gurizada? Vamos ter ideia disso, tá? Não era essa a ideia, até porque elementos... a gente tem que ter uma ideia que as coisas não eram a mesma coisa. Tá? O PSOL, o PSTU, sei lá, ou coisa do tipo, nem os girondinos eram, não, esses não eram, tá? Mas a gente tem que entender que as coisas modificaram há muito tempo, então, esses caras estavam buscando o liberalismo econômico, mas em muitos aspectos eles também estavam relacionados a buscas de melhorias sociais, tá? Beleza? Como, por exemplo, a educação pública, era um aspecto que depois vai ser colocado dentro da Constituição, mas vejam só, alguns elementos como a própria Constituição, a Declaração dos Direitos das Mulheres e do Cidadão, não vai ser aprovado, da cidadã, não vai ser aprovado pelos jacobinos. Então a gente tem que ter um certo pezinho no freio quando a gente diz, é a mesma coisa que a esquerda dos dias de hoje. Não, tá bem, até pela questão do tempo, a gente não pode ser anacrônico nesse processo, tá, gente? Beleza? Ficou entendido isso aqui é super importante. Isso aqui é essencial para a gente entender a loucura que vem por agora, porque agora começa, não que o que a gente falou até agora, não, mas agora começa a loucura de mesclagem. A sala, e tá, gente, tá, antes de brincadeiras, coisa e tal, é o nome da sala, tá? É a Sala do Menage, tá? Localizada no Palácio das Tulherias, local onde era realizada as reuniões na Convenção Nacional até 1793. Era o local onde foi... Cara, é que Menage eu não sei se é reunião, alguma coisa em francês, tá? Se eu não me engano, em francês é reunião. Tá? Mas é o nome da sala que colocava e é o nome do local, tá? Não deixa o seu professor encabulado, por favor, não vamos trabalhar essas coisas. A atual designação de direita e esquerda está vinculado a onde eles ficavam nessa sala do Menage, tá? Entre direita e esquerda era dentro dessa localidade. Por isso que eu coloquei aqui a foto, a gravura, né? Não é a foto desenhada, provavelmente saiu algum, como é que chama? Publicação, revista, jornal, que seja da época. Agora vamos períodos da Convenção Nacional, tá, gente? Dentro da Convenção Nacional vai ser o período onde os jacobinos estão no poder, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Convenção Nacional é jacobinos no poder, ok? Se até dentro desse momento a gente teve a alta burguesia no poder, na Convenção Nacional a gente tem os jacobinos no poder. É o momento onde é elaborada uma nova Constituição, em setembro de 1792, e aí a gente vê como fica fácil da gente elaborar e entender isso, porque os jacobinos estão no poder, porque essa convenção é muito mais popular, tá? Contava com medidas como voto universal masculino, sempre lembrando, masculino, abolição da prática da escravidão na França e nas suas colônias, tá? Então, isso vai influencia direto dentro do momento que a gente estava vendo da Revolução Haitiana na aula passada.
calendário revolucionário, não é à toa que se chama 18 do Brumário, né? Não é 18 do Brumário, é um mês, que agora eu não faço ideia qual que é, mas é por causa que é o mês do calendário revolucionário. Não é o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente tem agora. Então, se mudou o calendário. Ensino público obrigatório, tá? E gratuito, em grande parte. E permissão ao divórcio também. De certa maneira, um aspecto em que, principalmente as mulheres, também levam direitos também, né, nesses momentos, mas muito poucos, como vocês podem perceber pela quantidade do que elas influenciaram para esse processo revolucionário. As mulheres tiveram muito pouco direitos com o processo revolucionário. Em 1793, a gente tem o julgamento e condenação do rei e sua família por traição. A execução vai acontecer em 1793, certo? Então, o rei, aqui uma fotinho do rei Luís, dele não, né, da sua cabeça, do rei Luís XVI, que foi a execução dele. Isso é muito doido. Não se lembre que não vai ser o primeiro rei que vai ter a cabeça cortada dentro de processos revolucionários. Na Revolução Inglesa, o Carlos III, se eu não me engano, Carlos III, acho que é o Carlos III, foi morto também, não guilhotinado, mas foi cortada a cabeça para dentro de processo de revolução burguesa também. Então, a gente pode dizer que é o período que a gente tem a cisão definitiva entre a burguesia e o alto clero, e a nobreza é quando cai a cabeça do rei. Podemos dizer que isso é a cisão definitiva, tá, gente? Então é muito simbólico também, né? É um assassinato do rei, tu tá assassinando a figura divina. Então tu quer dizer que todo aquele aspecto anterior, aquele pensamento do antigo regime, tá caindo nesse momento. E cai com a cabeça do rei, literalmente. Beleza? República Jacobina, tá? Apoiado pelos sans-culottes e pela Comuna de Paris, os líderes jacobinos assumem o controle da República, sob a liderança de personagens como Robespierre, Danton e Marat. Esses são os três principais, tá, gente? Mas existem vários outros também. Governam a partir do Comitê de Salvação Pública. Vocês vão ver que é uma cagada gigantesca que vai acontecer depois. Rechaçam uma nova investida estrangeira. Novamente, os estrangeiros tentam adentrar essas coligações, né? Tentam adentrar o território francês e tomar a França, tá? Na chamada primeira coligação contra a França. Controle das revoltas camponesas contra os revolucionários. Isso é um fator interessante dentro do processo revolucionário, gente. Vocês acham que os camponeses ficaram do lado de quem dentro do processo revolucionário? Isso é um troço muito louco da gente pensar. Falem pra mim, podem chutar. Roberto, a gente não fica triste se vocês chutarem, pelo contrário. Gostamos de chutes. Que vocês chutem melhor que os caras do Grêmio, pelo amor de Deus. Burgueses. Vocês acham? Tô brincando, querido. Chutei, tá certo. Tem que chutar, tá ótimo. Vamos a partir do teu chute. Gente, diferente da vida citadina, ou urbana, podemos dizer, os camponeses estavam ainda mais ligados à questão da terra, certo? Não se existia assalariados, as relações de trabalhos ainda estavam ligadas fortemente aos aspectos feudais. E, além de feudais, estavam fortemente ligados à Igreja Católica. Grande parte das camadas camponesas francesas iniciam revoltas no campo, e não vai ser só uma, tá? Vão iniciar revoltas nos campos, principalmente as regiões mais pobres, onde esse sistema feudal ainda estava mais incrustado nas sociedades, e vão iniciar revoltas sublevados pela igreja, certo? Com o apoio da igreja, certo? Porque os jacobinos, é que a gente tem essa ideia burguesa do dia de hoje, mas os jacobinos eram considerados do demônio naquela época. Amantes do diabo, coisa do tipo, pelas ideias que eles traziam. E esse aspecto religioso vai estar ligado diretamente aos camponeses, como forma de mantenimento do status quo dessas regiões. Então, os camponeses, nesses primeiros momentos, vão se sublevar, vão iniciar revoltas no campo contra processos revolucionários,
tá? E os revolucionários aí abafam as revoltas no campo, no interior da França, principalmente na região da Vendéia, que é uma região extremamente pobre e que estava ligado ainda nesses aspectos absolutistas. O Tribunal Revolucionário se posso te interromper rapidinho? Ai. Claro, por favor. Não, só para vocês talvez fixarem isso, assim, né? Porque é muito lógico, realmente, como a Jéssica chutou, de achar que os camponeses estão a favor dos burgueses e tal. Mas talvez uma ideia seja pensar justamente que, como foi uma revolução muito específica, coisa que a gente já falou muito na semana passada, né? Mas que tem um caráter específico, esse caráter não chegou assim varrendo o povo, como a gente pensa em revolução. Os caras vão chegar com as ideias, vão convencer a massa e aí eles vão... Não, foi justamente uma coisa meio... dentro, né, da classe, então acaba deixando as pessoas de fora. Aí dá para até pensar coisas assim de atualmente, quando uma coisa é muito diferente, né, quando surgem ideais muito diferentes do que a tradição de muito tempo, os costumes e tal, as pessoas tendem a estranhar, né? Então pensar justamente esses camponeses, né, nessa visão de, bom, eles não foram levados juntos o suficiente para se apropriar também, então eles vão, né, reagir a isso, né? Então pensar nesse esqueminha, que é o esqueminha básico, né, de entender o quão popular foi essa revolução e o quanto está associado ao que a gente pensa que é revolução. Exato, gente. Perfeito o que a Roberta falou. A gente tem que entender que é uma revolução urbana. Burgueses, como a própria palavra diz da sua origem, vem dos burgos e vem das cidades. A burguesia, o campo, os camponeses não estão participando desse processo revolucionário. Os camponeses não lê Montesquieu, nem lê, né? Só grande parte é analfabeto. É triste, mas é complicado a gente pegar e entender isso, né? Então, eu acho que essa ideia é muito interessante para a gente observar o quanto o processo revolucionário francês é segregador enquanto classe também, dentro da própria classe, certo? A gente já viu que é segregador no gênero e é também segregador dentro do aspecto da classe, certo? Beleza? Falando sobre o Tribunal Revolucionário, gente, que é importante, veja um filmezinho, a gente botou como material de apoio o filme Danton, tá? Eu acho interessante porque aparece muito o Tribunal Revolucionário, quanto ele se aspecta depois, né? Se ocupava dos problemas internos da França, julgando e sentenciando aqueles que eram considerados inimigos da Revolução, tá? Claro, o filme ele trata de uma maneira um pouco jocosa, assim, o Tribunal Revolucionário, mas é interessante para vocês observarem o aspecto que se tinha através do tribunal, tá? Ampla difusão da imprensa a favor e contrária à Revolução, e sem dúvida nenhuma o jornal de maior circulação e o mais conhecido é o L'Ami des Peuples, que eles chamam que é o Amigo do Povo, que é coordenado pelo próprio Marat, certo? Por isso que o Marat é uma figura extremamente importante dentro do processo revolucionário. E aí, gente, vem a fase que a gente chama de terror jacobino, tá? Ou o grande terror, que é, digamos que a historiografia tradicional chama, né? O grande terror. Que é nesse momento onde vai ter uma quantidade de execuções sumárias, tá? E às vezes até arbitrárias de pessoas, às vezes não, em muitos pontos, de pessoas que eram assassinadas pelo alto escalão dos jacobinos, tá? E nesse contexto, o Robespierre centraliza-se o poder muito na mão do Robespierre, tá? E nesse contexto é que ele vai mandar assassinar alguns, inclusive, dos seus parceiros, né? A gente vai ter o assassinato de Marat, que era um desses caras que fazia o balanço do poder. O Marat não vai ser guilhotinado, ele vai ser realmente assassinado, tá, dentro de uma banheira, inclusive. Diz que uma garota de programa, no caso, assassinou ele foi contratado, e assassinou ele dentro de uma banheira. E a centralização do poder vai aumentar na mão do Robespierre. Praticamente, o que era a República Jacobina vira uma ditadura de Robespierre. Sumárias acusações e execuções de pessoas que eram acusadas de traírem o processo revolucionário. E a gente tem várias pessoas de extrema importância. O próprio Danton, que talvez fosse o número 2 dentro do processo revolucionário jacobino, a Maria Antonieta,
que já estava considerada como traidora anteriormente, mas não foi assassinada, não foi executada ao mesmo momento que o Luís XVI, ela vai ser executada depois. E também, olha só, vocês gostam de química, o Antoine Lavoisier, do Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, o Antoine Lavoisier é um dos caras que vai ser assassinado dentro do processo revolucionário, tá? Sim, é louco, vai ser ele um dos assassinados dentro do processo revolucionário. E vejam só, eu dava uns 2 anos atrás, eu dava nessa aula que o Guillotin, que é o médico que cria, o inventor da guilhotina, foi assassinado pela guilhotina. Que isso é um mito dentro da história, tá? A gente tem muitos mitos dentro da história. E o Guillotin, na realidade, não foi assassinado, ele vive até o fim da vida dele, mas ele leva o nome, né, o aparelho, né, leva o sobrenome dele, a guilhotina, vem de Guillotin, que é o sobrenome desse cara, desse médico e inventor, mas ele vive até o fim da vida, ele não é assassinado na guilhotina, tá? Que era uma magia que a gente utilizava dentro da aula de Revolução Francesa, mas que é um mito, tá? Ele não foi assassinado. Mas a guilhotina é interessante a gente observar o aspecto, né? Por que a guilhotina foi criada? É que tinha que matar tanta gente e não tinha capacidade naquele momento de ter carcereiros para ficar matando. Morria muita gente, de verdade, era assassinado muita gente por dia, diariamente, assim, era coisa de mais de 1.000 pessoas por dia, assim, era bizarro, era surreal, principalmente nesse período do Grande Terror. Inclusive tem uma página no Facebook que eu adoro, que é o Robespierre guilhotinou foi pouco, que trabalha principalmente críticas à monarquia brasileira, assim, é bem interessante, é bem engraçada, cara. Mas o Robespierre é uma figura bastante controversa, tá? Apesar de no filme ele ser tratado como um lixo, assim, um lixo de pessoa, mas ele não é tão lixo, assim. Ele tem seus problemas, inclusive com a Olympe de Gouges, que a gente viu, né, que também vai ser assassinada nesse momento com a guilhotina. Mas ele tem aspectos também importantes que a gente tem que levar em conta, tá? Os rumos da Revolução se encontram cada vez mais populares, com Sans-Culotte tomando a frente do processo, tá? Organização, então, dos próprios girondinos, vendo esses aspectos revolucionários cada vez mais populares, ficam temerosos do que poderia acontecer, e por isso o próprio nome do golpe de Estado que eles vão dar, que é a chamada reação temedoriana, tá? Os girondinos planejam um golpe por medo, por isso temedoriana, por temor a esse aspecto do terror jacobino, e por cada vez ficar mais popular a revolução, com Sans-Culotte tomando a frente, e realizam a chamada reação temedoriana. E aí, em 1794, Maximilien Robespierre vai ser condenado à guilhotina também e vai ser considerado traidor e executado em 1794, instalado o Diretório Nacional. Que aí, gente, é para vocês ficarem... Aqui, ó, a morte de Marat por Jean-Luc Davy, tá? Foi assassinado dentro de uma banheira. E a representação gráfica da execução de Robespierre em 1794. O diretório, tá, gente? O diretório vocês têm que prestar atenção que é no momento onde os girondinos voltam ao poder, tá? Se até esse momento do diretório, não, desculpa, consulado, né? Do consulado estava, viu? A gente se confunde dentro dessas loucuras todas de novo. Se até dentro desse momento do consulado a gente tá, não é consulado, Convenção Nacional. É Convenção Nacional. Convenção Nacional, né? Consulado é depois com o Napoleãozinho. O diretório, gente, é no momento que a gente tá com os girondinos no poder, tá? O golpe, então, desencadeado pela alta burguesia girondina ficou conhecida como reação temedoriana. Os girondinos no poder se recusaram aos ideais radicais dos jacobinos, mas não admitiam restauração do antigo regime. Seu grande projeto era a consolidação das conquistas básicas da Revolução. Isso vai ficar bem evidente depois quando Napoleão entrar no poder, tá, gente? Aquilo lá que foi dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o que quer os girondinos. Eles não querem mais que isso. Não tem muita função, tá? Mas nesse momento eles querem aquilo ali. E uma nova Constituição foi aprovada em 1795, instituindo o Diretório. Eu não vou falar muito sobre a questão do diretório em si, porque não vale muito a pena, mas alguns aspectos dentro dessa nova Constituição que fizeram em 1795
retorno do voto censitário, ou seja, quem tem dinheiro é que vota, quem tem que ter uma quantidade mínima de valores tem que votar, pode votar. Combateu tentativa de golpe conservador articulado pelos monarquistas, conhecidos como os realistas, tá? E esse golpe foi desarticulado por um jovem oficial que cada vez mais surgia como um grande nome importante dentro desse contexto revolucionário, que era um cara chamado Napoleão Bonaparte, que era um burguês, tá? Vindo da burguesia da ilha da Córcega, uma ilha chinelona qualquer lá do meio do Mediterrâneo. Ah, chinelona sou eu que vou aqui para Tramandaí, né? Mas assim, ó, chinelona eu digo que não tinha muita importância dentro do cenário nacional. Amo Tramandaí, inclusive saudades, tá? Mas era nada dentro da estrutura nacional da França naquele momento, mas ele era da burguesia, vindo de uma família de preponderância econômica da Córcega, virou um grande oficial dentro desses exércitos revolucionários, já na expulsão das monarquias do território francês, e desarticula esse golpe das monarquias aqui também, nesse momento. E no outro ano, houve uma conspiração que emergiu, aqui tá errado esquerda, tá, gente? Mas principalmente do comando do Babeuf, que o Babeuf era um dos líderes, principalmente dos sans-culottes, tá? Que pretendia organizar uma revolução, uma república igualitária, tá? Era mais processo, se esse processo aqui fosse aprovado, podemos dizer assim, desse certo esse golpe do Babeuf, do sans-culottes, provavelmente, não sabemos, né, Roberto, o que poderia, a história do Senna, não sabemos o que poderia acontecer, mas as mulheres talvez tivessem uma perspectiva aqui de igualdade de direitos maiores do que tinham sido conquistadas até então. E aqui eu acho que começa Roberto, ou eu falo do golpe? Quer que eu fale do golpe, Roberto? Vá. Começa, é tu ou sou eu aí? Pra mim tá tudo branco. Posso fazer? Não tem problema. Não, eu ia dizer que é tu, mas é que pra mim tá tudo branco aqui. Oi? Estão ouvindo? Sério? Eu não sei se pro pessoal tá também, mas pra mim Voltou? ficou, tipo, o slide todo branco. Agora foi. Tá aparecendo pra você, gente, o golpe? Tem? Tá. Mas é tu sim, Lucas, pode seguir. Teu mic agora não tá pegando, Roberto. Não tô conseguindo te ouvir. Mas, bom, eu vou falando aqui enquanto isso, daí pois a Roberta entra, não tem problema. Mas, gente, o golpe do 18 de Brumário, então, do Napoleão Bonaparte. Então, a gente falou aqui sou eu, não tem problema. Ele era membro, então, dessa pequena nobreza dessa região da Córcega. O Napoleão começou a se destacar militarmente, já como eu falei para vocês, durante o período das expulsões das monarquias, tá? Mas ele vai se tornar preponderante, uma figura principalmente muito politicamente forte dentro desse contexto do Diretório Nacional, a partir desse desmembramento do golpe dos realistas, tá? E a partir disso, ele cada vez mais tem um aspecto preponderante dentro desses aspectos, e ele simplesmente vai dar um golpe. Primeiramente, ele não vira golpe, ele vira um dos cônsuls, tá? E é dentro desse consulado que eu acho que agora a Roberta fala, ou sou eu ainda? Me escuta? Te escuta, agora sim. Ah. Ficou Agora branco sim. de novo pra mim, eu acho que o meu computador tá tipo, boa noite. Não tem Mas problema. não, eu vou pegar só depois, no Congresso de Viena. Ah, tá, então tá, beleza. Se a aula passada a palestrinha foi minha, agora essa. Não, tranquilo, eu pensava que era já no Napoleão que tu pegava, mas não tem problema, posso pegar, não tem problema. Gente, o consulado, o que foi? O consulado foi uma forma atribuída, uma nova forma de governo que a direita, não é que eu falo direita e esquerda, que a gente até se pega, mas os girondinos encontraram devido a esses golpes cada vez mais frequentes, tanto das camadas mais populares, quanto dos monarquistas que tentavam emendar regimes de reconstituição da monarquia na França,
Cara, isso vai acontecer em qualquer processo revolucionário, tá, gente? Apertou a revolução, mete um milico no poder. Tá? Isso é básico em qualquer revolução. Na Revolução Russa vai ser assim também, eles vão meter um milico no poder, só que o milico não vai dar muito certo e depois toma o que a gente chama da Revolução Bolchevique, né? Mas a Revolução de fevereiro, se eu não me engano, que é a Revolução Menchevique, eles metem um milico no poder, um general no poder, mas só que o general não aguenta o tranco e cai depois para os bolcheviques. Mas normalmente é feito assim, quando o processo revolucionário começa a sair das mãos do controle de quem está interessado a subir ao poder, digamos, não as camadas mais baixas, isso fica para as camadas mais baixas, eles normalmente metem um milico no poder e centralizam, tá? É meio comum isso acontecer. Beleza? A própria Roma, dentro dos processos revolucionários, vai acontecer também. Certo? A capacidade de conciliação política, então, anistiou os jacobinos e realistas golpistas na época do Diretório e retomou as relações com a Igreja Católica, tá, gente? Uma nova Constituição foi aprovada em 1800. Alguns historiadores vão trabalhar com a ideia de que a Revolução, nesse momento, acabou, tá? O processo revolucionário em si, ele termina. Porque nessa Constituição se consolida os ganhos da Revolução, certo? É nesse período, é nesse momento que aquilo que foi decidido, principalmente na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, vai ser selecionado como fixo, certo? O poder executivo é exercido por 3 cônsules, mas praticamente quem exercia isso era apenas o Napoleão. O poder legislativo, o Congresso Nacional, fica extremamente enfraquecido, porque grande parte dos parlamentares vão ser nomeados pelo Napoleão, vai firmar acordos de paz com a Áustria e a Inglaterra, não por muito tempo, e aqui talvez o mais importante, o chamado Código Napoleão de 1804, que é onde finalmente se consolida e legislativamente os ideais burgueses. É nesse momento também, na Concordata de Worms, se eu não me engano, que é de 1801, que o Napoleão também se consolida, como é que se diz, se faz as pazes com a Igreja Católica, certo? Porque dentro do processo revolucionário, a Igreja Católica tinha sido, não era mais a igreja oficial do Estado, né? Tinha se separado do Estado revolucionário. Aqui essa foto, que é clássica, que vocês podem ver, inclusive em algumas questões que vão aparecer. O que quer dizer isso aqui? Que tá ali o Papa ali atrás, ó, Napoleão, quando ele é coroado imperador, é tirado da cabeça, ele se abaixa, pega a coroa da mão do Papa e coloca na cabeça, pelos relatos que se tem da época. O que isso quer dizer, gente? Ele é um imperador que ele não precisa da atuação divina para se tornar imperador. Ele é imperador pelo povo, ele é imperador pela imposição política civil, certo? Ele não precisa do Papa para se tornar o soberano. Isso é uma mensagem que ele dá ao Papa. Ele tá com o Papa com uma cara putaça, porque ele foi para lá para nada, praticamente, para tomar digamos assim, um chega para lá, para ser querido. Aqui, gente, a gente começa a ter uma visualização, tá? E observar, eu quero que vocês observem o mapa do que a gente chama de Império Francês, que agora teremos o Napoleão se instaurando como imperador, né? Não mais cônsul, ou cônsul vitalício também, que eles colocam depois. Mas a França napoleônica antes do período da expansão. E aí a gente vai para o que a gente conhece como Império Napoleônico, tá, gurizada? Agora que o pau começa a pegar, agora que o Napoleão chega. Gente, tirem da cabeça de vocês que o Napoleão é um cara fantástico, maravilhoso. Ele é um cara, um dos maiores personagens da história, obviamente, mas se a gente for botar no papel, ele é um grandíssimo genocida, né? Não sei se genocida seria a palavra certa, mas um grandíssimo assassino, tá? Vai, obviamente, assassinar uma quantidade gigantesca de pessoas, vai, inclusive, próprios franceses, tá? Mas é um cara que, por exemplo, restitui o processo escravocrata nas colônias francesas, certo? Inclusive envia o Leclerc, como a gente viu na aula passada, um dos seus principais generais, para restaurar a colonização dentro do território haitiano, certo, gente?
Dentro desse período do Império Napoleônico, a gente tem a expansão territorial, a calma que precisa, principalmente a burguesia, para se expandir e se modernizar na França. O fator talvez mais prioritário que a gente tem é o chamado bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? Que para muita gente... Ô, Pedrinho, como é que tá, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo. O bloqueio continental, gente, muita gente tem dúvida, não entende muito bem. Vamos entender o bloqueio continental aqui olhando para esse mapa. O Napoleão tenta invadir a França, tá? Ele tenta invadir o território inglês, desculpa. Porém, a Inglaterra é uma ilha. Vocês estão observando aqui que a Inglaterra é uma ilha, né? Aqui em cima, ó. Aqui está a Inglaterra, pelo Canal da Mancha e tudo mais. Soro, o que você acha sobre aquele argumento conversador de que Napoleão prova que as revoluções não dão certo? Isso é papo, isso aí não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conversador. Não, mas é conversador também, de qualquer coisa. Não foi Napoleão, não, porque ao mesmo tempo não... Esse exemplo da Revolução Haitiana, por exemplo, a Revolução Haitiana, mas o próprio exemplo da Revolução Russa, que eu dei para vocês, já cai por terra esses elementos que nós estamos trabalhando aqui. O problema não é o milico subindo no poder, isso vai acontecer em vários momentos. Dessalines era um milico. Dessalines no Haiti era um milico, ele era um general, certo? O general, agora eu não me lembro como é que era o nome do general ali da Revolução Russa, tá? Mas ele assume o poder e depois o poder dos bolcheviques passa, certo? Revolução Chinesa, como é que é o nome? O Kuomintang coloca um general tendo também no poder, e depois a gente tem o processo revolucionário lá com o Partido Comunista Chinês. Então não quer dizer essas coisas. Não tem a ver com essa ideia de que não tem nada a ver Napoleão provar que uma revolução não der certo. Não é Kornilov, é outro nome dele. Depois eu posso até buscar dentro dos aspectos na Revolução Russa. Mas, gente, continuando aqui, tá? Do bloqueio continental. O que vai acontecer? Ele não consegue invadir o território inglês, porque a Inglaterra era a principal força naval nesse momento, tá? Era a armada inglesa era a principal força naval que a gente tem, então a força naval francesa não conseguiu invadir, digamos assim, a ilha da Inglaterra, e a alternativa que ele encontrou foi todas as nações, todos os impérios da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Aquele que comercializava seria invadido pelo Império Napoleônico, certo? Vocês acham que isso vai dar certo? Isso, na realidade, vai ser um grande tiro no pé do Napoleão, porque o Napoleão, ao bloquear o continente, ele bloqueia também a entrada de matérias-primas para a industrialização da França. E aí a burguesia começa a ficar insatisfeita. Cara, embargo é querido nesse caso, tá? Porque ele realmente diz assim, se vocês negociam, e fica claro isso com os que vão negociar, ele vai invadir, como é exemplo da Espanha e de Portugal, e a Rússia também, né? Ele diz assim, se vocês se vocês comercializarem com a Inglaterra, eu vou invadir, tá? E ele invade mesmo, certo? Só que qual foi a grande cagada economicamente que ele pensou, tá? Porque no momento que ele bloqueia, é imperador, né? Não tem muito imperador. Isso é um tiro no pé, porque grande parte da industrialização vai ser fomentada com o que vem das colônias e que vem da América, certo? E a Inglaterra, ao contrário, se fortalece. Obviamente, ela perde o mercado europeu, mas ela mantém, é aí que ela se fortalece no mercado latino-americano e norte-americano, certo? Então, essa estratégia do Napoleão foi talvez o calcanhar. O pessoal fala muito da campanha para a Rússia. Foi, militarmente foi, mas internamente, político e economicamente, a grande cagada de Napoleão foi o bloqueio continental, certo?
A Espanha e Portugal, que eu falei, foi um dos locais que eu disse que vão continuar comercializando com a Inglaterra. A Espanha vai ser invadida por Napoleão, pelo exército napoleônico, e o irmão do Napoleão, o José, vai ser colocado no trono espanhol, tá? E por que, em 1808 isso, tá, gente? Por que isso vai ocasionar nas independências da América Espanhola, gente? Porque agora os súditos latino-americanos não tem mais necessidade, não tem mais compromisso nenhum com o rei, porque o rei é um fantoche do Napoleão. Ele não é mais o rei da Espanha. É um cara fantoche, que é colocado ali fantoche. Isso vai desencadear, não é à toa, em 1810, praticamente todas processos revolucionários de independência da América Espanhola são desencadeados na América, certo? Muito por causa da invasão de Napoleão. E a gente tem outro fator, que vocês vão ver aqui com a gente nas próximas aulas, que é a fuga isso aqui também, vocês vão ver sobre a conquista da América Espanhola, vocês vão ver também, mas aqui a gente tem a fuga da família real de Portugal pro Brasilzão em 1808, tá, gente? Fuga geral mesmo, tá? A execução de insurgentes espanhóis por tropas de Napoleão, do Francisco Goya, em 1814, esse quadro, né, Goya bastante conhecido. Gente, aí eu não vou entrar em mérito, tá, as zilhões de coligações, são umas 8 coligações, se eu não me engano, que os impérios europeus vão fazer contra o Napoleão, mas em 1812, os exércitos franceses vão invadir a Rússia, que havia furado o bloqueio continental, e a França foi derrotada principalmente por uma causa da estratégia militar que se tornou famosa, que é a terra arrasada, tática de terra arrasada. O que se fazia nessa tática de terra arrasada, tá, gente? Os russos adentravam para mais dentro, interior do território russo, e, ao mesmo tempo, queimavam suas plantações, queimavam suas cidades, para não haver saques para não reabastecer, digamos assim, as tropas napoleônicas. E isso durante o inverno, né, gurizada? Não é o inverninho que nós tivemos essa semana aqui, não é inverninho de Gramado para tu tomar Cabernet Sauvignon, para tu ir lá e ver o mundo, sei lá, o mini mundo de Gramado, coisa do tipo. É inverno de menos 20 graus, gurizada, certo? Então muita gente morre. Sim, o tamanho da Rússia, troço absurdo, tá? Então muitos morreram, praticamente, se eu não me engano, 1/3 do exército napoleônico perece, e obviamente, militarmente, ele fica muito enfraquecido nesses momentos, e eles são obrigados a voltar e retornar para a França, já enfraquecidos. E é nesse momento que a Inglaterra, os espanhóis organizaram guerrilhas, formando as juntas, espécie de comitês de resistências, que deram origem aos governos paralelos, que é o que está formado aqui nessa imagem, tá, gente? E em 1813, José se viu-se obrigado a renunciar e devolver a coroa ao rei Fernando IV, tá? Então, retoma a coroa para o antigo rei da Espanha. E em 1813, a Prússia declarou a guerra à França, imediatamente a Inglaterra, a Suécia e a Áustria aderiram ao ataque, formando uma coligação militar, uma das 10.000. Napoleão não resistiu ao ataque, em 1814 foi deposto, expatriado para a restauração da monarquia dos Bourbon, com o Luís XVIII, que governou entre 1814 e 1824. Napoleão vai ser enviado, gente, para uma ilha que fica ali no Mediterrâneo, que é chamada, que é no sul da Espanha, se não me engano, que é a ilha de Elba, tá? Ele foge dessa ilha, volta para a França, com os partidários generais dele, ele consegue retomar o poder na França, e aí cria o chamado governo dos 100 dias, tá? Que não tem muita coisa, mudança, só para mostrar que ele retomou o poder. Mas ele vai ser derrotado aí definitivamente pelas tropas, mais uma das coligações, talvez a batalha mais famosa que a gente tem da história, que é a chamada Batalha de Waterloo, tá? Principalmente comandada por generais ingleses e coisa e tal, e a partir disso ele vai ser capturado, exilado numa ilha na puta que pariu, tá? Que é, sei lá, uma ilha qualquer, acho que é no Caribe, se eu não me engano, que é Santa Helena. E lá em 1824, 25, alguma coisa assim, ele vai ser assassinado, envenenado e assassinado. Beleza?
E aqui eu passo a minha palavra para a minha amiga Roberta, que espero que esteja aí ainda. Está, Roberta? Tô, é que tá dando Roberta. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não, é que começou meu computador a dar um tilt, aí eu decidi, tipo, tá no fundo do. Não tá rolando sem o Mickey? O coisinha? Assim fica melhor? É, não tá funcionando. Tem que ser só com... Me escuta? Não, Escuta? tá sem som. Pois é, tá doido. Não, não tem problema. Tu quer entrar e sair, Roberto? Quando vier? Tá ruim o som ainda? Não, agora não. Ele dá tipo com... Ah, ele tá com aquele probleminha que eu te falei na última aula, você lembra? Ah, agora melhorou, será? Tá. Bom, o computador deu uma surtada aqui, até teve umas partes das aulas que não gravou, mas foi pouquinho. Mas então, seguindo, né? Superando os problemas tecnológicos, o que acontece então, né? Com todo esse contexto aí que o Lucas falou pra gente, a gente consegue ver como as demais nações europeias. Ah, achei que isso era agora. As outras nações europeias, né? Os outros impérios, etc., não estão satisfeitos, né? E estão tentando lutar, então, contra o Napoleão e todas as suas conquistas e etc. Quando lá o Lucas falou que na primeira vez que o Napoleão ele é enviado para uma ilha, nesse momento, né, já quando tem essa primeira expulsão do Napoleão, né, essa primeira derrota mais forte, né, depois ele volta e vai embora, mas assim, essa primeira derrota já foi, então, marcado, né, foi celebrado entre algumas dessas nações que haviam vencido, né, e conseguido tirar ele do jogo político, em Viena, né, um congresso para decidir, então, que não seria mais aceito, né, essas questões que estavam sendo trazidas por ele. No qual sentido? Eles gostariam de restaurar, né, tudo que havia sido feito. E aí a gente pode pensar que, além de uma reação para o Napoleão, vai ser uma reação para todas as mudanças que foram ocorrendo, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, eles queriam o restabelecimento da monarquia, né? Eles queriam voltar, então, né? Dar um passo atrás, mas não assim, bom, Napoleão agora, né? Se foi e a gente vai voltar, então vamos retomar o processo revolucionário, né? Isso são as outras nações, né? Isso não é de dentro da França, né? Isso são outras nações que se juntam, né? Mas eles não querem voltar para um estágio revolucionário, né? A ideia é justamente voltar para as antigas fronteiras, né? Então, a França perdeu os territórios que havia conquistado e etc. E eles restaurarem em cada local as suas monarquias e o seu estilo e sua organização política social. O Lucas foi. Tá. Bom, nesse Congresso de Viena também, uma das implicações é a Santa Aliança. Mas eu acho que eu vou deixar pra falar na próxima, porque tem uma outra slide que é sobre a Santa Aliança, e daí eu acho que faz mais sentido. Se não, essas partes aí. Daí, se puder passar, Lucas, eu acho que tem mais um. Obrigada. Então, ó, a gente tem aqui, né, que a intenção era redesenhar um mapa político, né? Então, a gente viu com o Lucas também ali no mapa como o Império Francês ele estava se expandindo, né? Ele estava abarcando outros territórios e a intenção era voltar, né, para o que havia sido pré-Napoleão, né? Então, a ideia era justamente restaurar a questão territorial e política, né? Não só, bom, vou devolver o teu território, mas não, era um acordo, né? Uma ideia de restaurar as monarquias, principalmente na França, né? Então, como eu falei antes, não é a ideia de voltar para o que estava imediatamente antes do Napoleão, mas restaurar, né, os próprios Bourbon, né, que eram a monarquia, né, a família real na época na França, na época antes da Revolução, né? E aí sim, né, a Santa Aliança, que é uma outra desdobramento, né? Então, é um acordo entre o czar da Rússia, né, o Alexandre I, junto com com governos da Prússia e da Áustria.
E a intenção era justamente barrar movimentos liberais. Então, essa aliança, ela tem esse caráter, como eu disse, para além do Napoleão. Não é simplesmente, o legado do Napoleão está nos atrapalhando, ou surgiu entraves e tal. A ideia é justamente fazer fracassar, né, os movimentos liberais, né, nessa ideia de que os movimentos liberais trariam o caos, etc e tal. Poderia até flertar um pouco com a ideia que o Pedro tinha dito antes, né, que muitas pessoas falam, né, como se, bom, qualquer coisa que fugisse, né, daquele modelo pré-estabelecido que eles acreditavam seria uma coisa ruim, né, esses movimentos liberais viriam para estragar os regimes, etc, né, mas isso é muito uma posição desses lugares, né, desses governantes que queriam manter o seu poder, né? A ideia aqui é manter o meu poder do jeito que tá configurado, porque assim tá beleza pra mim. E aí isso até tem um certo impacto e uma certa efetividade, digamos assim, no início, né? Porque durante a década de 20 ali, algumas revoltas liberais e nacionalistas em alguns locais conseguem ser impedidas, né? Então, isso faz com que, de alguma forma, por algum momento, se tenha realmente esse momento de, né, de impedimento, né, dessas novas ideias. Só que a gente tem que pensar também um pouco no contexto, né, que a gente está falando, né? O contexto europeu é um contexto em que emergiram as classes burguesas e etc. E elas começaram a prospectar o poder, né? Então isso faz com que a Europa seja um terreno fértil, digamos assim, para essas novas ideias surgirem. Então, muito legal a ideia, né? Legal no sentido assim, tipo, ok, essa é a tua ideia, né? A ideia de vamos permanecer tudo como está e etc. É uma ideia do governo, né? Então é uma coisa assim oficial em relação a quem está no poder. Só que tinha classes que tinham outros interesses, né? Então é como se não estivesse acompanhando o ritmo da sociedade, digamos assim, né? Porque a sociedade estava se modificando de alguma forma e esses líderes eles estavam tentando permanecer do mesmo jeito. Obviamente, por poder, né? Então, o poder estava com eles, né? Eles tinham medo, né? Eles temiam que essas classes poderiam fazer o que aconteceu na França no território, né? Então, ao impedir que isso aconteça no território do vizinho, tu tá também te protegendo, né? Porque, olha lá pro outro território, está acontecendo e começa, né, essa onda de manifestações, de revoluções, né? Era o que eles temiam que uma coisa desencadeasse a outra. Então eles tentam, né? Só que a partir do momento em que é uma coisa muito imposta, né? Tem algumas questões que eles não conseguem abarcar, né? Por exemplo, a ideia, né, de essa tentativa de intervir na América, só que os Estados Unidos e a Inglaterra não aceitam, né? Então eles queriam que a gente está pensando aqui já numa época em que as independências estão latentes, né? E eles querem justamente que se freie isso, né, para restaurar tudo aquilo que tinha, as colônias, etc. E os Estados Unidos e a Inglaterra vão ser contra nesse momento. Por quê? Porque a gente está falando de uma Inglaterra que passou por um processo de industrialização muito forte, né? Principalmente os Estados Unidos se independizando. E aí eles querem, principalmente a Inglaterra, querem um novo mercado, né? Então, a partir do momento em que as colônias conseguem uma nova roupagem, assim, digamos, né, que elas vão criar um mercado, é interessante que elas existam, né, enquanto lugares independentes, enquanto lugares que não necessariamente respondam às monarquias europeias. Então, por isso, para eles é interessante, né? E aí, no caso dos Estados Unidos em específico, a gente vai ter, inclusive, a doutrina Monroe, porque essa doutrina, basicamente, a ideia era de que a América é para os americanos. E aí a gente pode pensar, por exemplo, como até hoje esse discurso é bem meio que latente, assim, eu diria, na sociedade americana, né? Na sociedade norte-americana, né? Estadunidense. Maior slogan da história, né? Uma compreensão. Mas é justamente essa ideia, né? Não, esse processo, esse território é nosso,
o país é nosso, então, assim, vocês fiquem aí, a gente vai ficar aqui, e aí é uma tentativa de proteção que eles tentam fazer, né? E também já, né, a gente já vai pensando nas características, né, dos Estados Unidos, né, dessa tentativa também de criar uma certa hegemonia, de criar uma certa uma casca, não assim, nossa, nos amamos, né, mas uma ideia de que estavam tentando crescer, né, enquanto país, enquanto nação, eles estavam tentando subir, né, e para isso eles precisavam ser independentes, eles não queriam voltar, né, retroceder de alguma forma. Então, é esse momento. Qual a diferença real? Gente, desculpa, eu passo. Pode falar. Gente, eu falo o maior slogan da história porque ele tem duplo sentido, né? América para os americanos. O que é na realidade? Ele é o pontapé de saída do início do imperialismo norte-americano na América Latina. Porque quando ele está falando América para os americanos, não é porque eles amam todos os países da América e vamos ser unidos e we are the world e coisa e tal, sei lá, se existia um Michael Jackson no século XIX que fez uma música We Are America, alguma coisa assim lá, então, sabe? Mas a ideia é América para os americanos. Como é que os norte-americanos se reivindicam? Como americanos, certo? Então, na realidade, tem um duplo sentido na ideia, né? Essa América para os americanos tem um sentido também visualizado de que aquele território faz parte do império dos Estados Unidos, certo? Então, por isso essa política defensionista, digamos assim, intervencionista nos processos de independência. No Brasil, o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. E em todos os locais da América Latina, primeiro vai ser os Estados Unidos, pelo interesse comercial, não é porque eles querem que somos todos americanos, tchau europeus, sabe, uma parada anticolonial, não, é uma parada colonialista, neocolonialista no caso, né, de uma forma de intervenção do capital externo norte-americano dentro dessas localidades. Então por isso que eu falo que é o melhor slogan da face da terra, porque ele tem duplo sentido, ele é muito bem feito. Pedrinho, ele falou qual é a diferença real disso para aquele slogan alemão pós-era nazista que diz emprego alemão para trabalhador alemão. Qual é a diferença? Não entendi muito bem. Eu acho que esse tem um sentido mais Nacionalista, purista. ufanista? Nacionalista, é isso que eu queria. Tipo, da de raça, assim, pura, no caso. Pode ser. Mas a nova direita, ela tem aspectos que talvez esse América para os americanos não é nessa ideia, eu acho, né? Talvez ela tenha, não com esse aspecto imperialista, né? Não, eu até entendo, mas não com esse aspecto imperialista de mais como ufanista, digamos assim. Não com a ideia original do Monroe, que era essa ideia imperialista de impor o capital estrangeiro dentro dessas localidades latino-americanas, dominar esse mercado, né? Mas como um aspecto anti-migratório. Sim, mas daí dessa gente tu não pode... O uso dos fatos históricos, etc. Não dá para exigir demais dessa galera. É livre, né? Infelizmente. Quer que eu passe, Roberto? Eu acho que até o próximo slide, talvez fosse. Tem no doutrina Monroe aqui. Isso aí que a gente tinha comentado com vocês. América para os americanos. Ali o tio Sam, doutrina Monroe ali, com um pedaço de bastão de uma charge que a gente encontrou. E aí, galera, a gente tem vários exercícios aqui para vocês. Vocês querem fazer um ou querem descansar? Falem pro tio e pra tia. Decisão de vocês. O que vocês querem? Nós temos tempos ainda, mas se vocês quiserem... Ficou alguma dúvida, gente? Eu duvido que vocês não tiveram uma dúvida, porque esse conteúdo até nós, às vezes, ficamos com dúvida. Em algum momento, algum aspecto, vocês ficaram com dúvida, querem que a gente repita, não tem problema nenhum. Podem falar, sejam sinceros. Vocês sabem que a gente tem aquele trauma, professor...
Você sabe que a gente tem aquela coisa, eu tenho esse trauma, não sei se a Roberta tem, mas eu não consigo dormir de noite se aluno meu vai pra cama e com dúvida. Pior ainda é aquela dúvida que, sabe, que tu, às vezes é uma dúvida muito complexa, daí fica aquela coisa, Eu não consigo botar minha agora, cabeça, quando a pessoa não fala, tu sabe, né, que vive fica ali, aquilo borbulhando na tua cabeça, assim. horas de... E eu não consigo sair. Então fala pra nós, se tiverem alguma dúvida, agora é o momento. Não, mentira, vocês podem em momentos que Ou, vocês por exemplo, quiserem. assim, ó, um momento da revolução que eu entendi menos, a gente pode procurar nos exercícios e daí, de repente, praticar. Tipo, não fiquei com dúvida, mas também não entendi de fato, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, passou, mas não compreendi. A gente Não pode sou. procurar um exercício pra ver se... Tem bastante exercício aqui, a gente botou 15 exercícios pra vocês fazerem, De tem um tudo. gabarito. Bombanderson pra vocês fazerem fim de semana. Estão cansados, né? Estão cansadinhos. Eu sei, é sexta da noite. Tá frio. Eu sei, gente, eu sei. Eu te daria pra fazer. Mas vamos deixar a galera descansar, que tá. Quer fazer um? Vamos fazer um, então. Pode ser? Pode Deixa ser, eu Roberto? descansar. Vamos fazer um. Claro, Vamos vamos. fazer um, então. Joãozinho, tu libera, João Vitor. Pode ser, João? O João disse que tá um pouco cansado ali. Dale, vamos ali, João. A gente promete que é só um, tá? Não sei se é esse que eu queria. Tem um que eu gosto bastante. Esse aqui, pra mim, é um dos melhores exercícios da face da Terra, né? Mas vai ficar muito manjado. Esse aqui é bom. Eu gosto desse aqui. Que vai falar sobre o Robespierre. Que dá para trabalhar talvez um dos períodos que tenha ficado mais complicados. Do Enem de 2010, tá, gente? Uma questãozinha do Enemzito, tá? Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela proibidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo, a desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio desse enunciado pela volúpia, pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem, certo? Isso aqui é da Michelle Perrault, História da Vida Privada, que é um livro maravilhoso, eu adoro a Michelle Perrault. Parece o Voltaire, não, eu sou praticamente um francês, gurizada. Eu tô até com uma roupinha curtinho cordão aqui hoje para homenagear os franceses nos dias de hoje. O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho é transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa, tá? Eu não vou colocar antes para vocês para subir, porque quando eu coloco a encosta, ela vai tapar a alternativa aí, tá? Então eu vou deixar um tempo para vocês lerem. Eu vou ler com vocês, na realidade. A alta burguesia que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante. Letra B, ao clero francês que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia. Letra C, a militares oriundos de pequenas e médias burguesias que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. Letra D, a nobreza esclarecida que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Letra E, aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Vou lá colocar encuesta, que é em espanhol aqui. Ué? Oi? Ó, já tem o pessoal colocando. Tem que colocar também, Roberto. Eu tô vendo aqui tua resposta. Foi mal. Tem que responder, que é isso? O prof também responde. Sei. Vamos lá, vamos ver. O pessoal não respondeu.
Tchananã, tchananã, tchananã. Foi. Foi todo mundo. 1, 2, 3 e... Foi. Ali, grande parte da galera acertou, gente. Muito bem. Letra E, tá? Mas vamos ver o porquê que não é as que a galera colocou, os militares oriundos da pequena e média burguesia. Acho que talvez aí que a galera tenha se confundido, tá? Que está relacionado à pequena e média burguesia, mas não são os militares propriamente. Marat, Danton, Robespierre são oriundos da pequena e média burguesia, mas eles não eram militares necessariamente, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado nessas alternativas. A letra A alta burguesia, não, Robespierre era oriundo da pequena e média burguesia, tá? Então eles não eram da alta. A alta eram os girondinos, que estão no poder principalmente durante o primeiro período ali da Assembleia Nacional e depois com o Diretório Nacional e o consulado, de uma certa maneira também. Ficou entendido, gente? E também a alta burguesia, né, tem várias menções ali no discurso, a mesquinharia dos grandes, não sei o quê, sei lá, amor ao dinheiro pelo amor à glória, né? Acho que da alta burguesia a gente esperaria uma coisa um pouquinho mais Isso, por isso que é importante. Perfeito, que o Roberto falou, por isso que é importante a gente sempre ler os enunciados, ler as fontes da onde está sendo tirado esses enunciados das questões, tá, gente? É sempre importante ler. Com alguma dúvida, galera? Façam eu dormir, eu e a Roberta conseguirmos dormir bem hoje à noite. Já tivemos alguma dúvida? Então tá, gente. Queria muito agradecer a atenção de vocês todas e todos que ficaram até essa hora da noite, no inverno com a gente. Isso é muito amor, tá? E Papai do Céu, já os orixás estão vendo isso, e se tudo der certo e tudo vai dar, estaremos na universidade no ano que vem, vamos nos encontrar nos corredores da universidade ano que vem. Tá, gente? Valeu, gente. Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, podem chamar aí para tirar as dúvidas que vão aparecer provavelmente quando vocês forem fazer questões e tal. Exatamente. Façam as questões, tá, gente? Vale a pena fazer as questões. Normalmente a gente coloca no fim dos slides para vocês as questãozinhas. Vejam o material de apoio, vale bastante a pena, tá? Boa noite, bom final de semana, se cuidem e se agasalhem. Se agasalhem. Se alimentem. Conseguiu gravar? Tudo certo? Desculpa se eu te atrapalhei umas horas.